Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui pra falar do Glive RGB. Esse mouse aqui é um mouse completaço da Corsair e um tanto quanto diferenciado em questão de iluminação e demonstração de DPI e tal. Eu ia falando sobre isso durante o vídeo, então chega de enrolação e bora pro review. Então galera, vamos começar aí como sempre falando pela parte da frente da caixa aí, onde de cara a gente já encontra então um layout aqui do mouse, né, sendo reproduzido aqui, inclusive já em várias cores, para nos informar que ele é um mouse RGB, até porque tá escrito aqui embaixo, né? Então a gente tem aqui o Glive RGB, que é o modelinho dele. Aqui em cima a gente tem algumas características do mouse, como por exemplo o Palm Grip do lado ali, onde a gente pode fazer a troca dele, depois eu falo melhor isso aí pra vocês. Aqui onde ele tem um sensor com 16K DPI, né? Ou seja, 16.000 DPI, que a gente tem o logotipo da Corsair e tal. Aqui do lado da caixa, então, a gente tem mais algumas especificações do mouse, mostrando o peso dele e tal. Na parte de trás a gente também encontra aí mais algumas especificações do produto, só que um pouquinho mais detalhadas aqui, tá? E aí do outro lado aqui a gente tem, sei lá, não sei. Essa caixa aqui também é bem bacana, porque ela tem esse esqueminha aqui do qual a gente abre aqui e a gente consegue visualizar um mouse. Isso aqui é muito interessante, como eu já disse em vários vídeos aí, se vocês forem adquirir o produto através de uma loja física e não tenham certeza se vai ficar bom na pegada de vocês e tal, dá pra testar aí com a caixa antes de fazer a compra e acabar se arrependendo aí de ter comprado o produto, beleza? Então vamos abrir aqui a caixa e mostrar pra vocês o que acompanha aí dentro do produto, além do mouse, tá? Então galera, já com o mouse aí fora da caixa, depois de demorar mais ou menos 25 horas pra conseguir abrir esse troço, eu gostaria de deixar um recado aí ao cara que produziu a caixa desse produto. Mano, para de fazer essas caixas difíceis de abrir. Vocês por acaso já compraram algum produto da Corsair, tipo um headset Void? Ou se vocês adquirirem isso aqui, mano, vocês vão sofrer abrindo essa caixa. Eu não sei pra que fazem isso. Sério, eu tô muito de cara, Não se faz uma caixa desse tipo. Parem de fazer esse tipo de caixa, pelo amor de Deus. Tá? Vamos ver aqui então o que tem dentro da caixa. A gente encontra um guia rápido do usuário aí com os termos de garantia e tal feitos pela Corsair, tá aqui na mão. Aqui eu tenho um mini manual do mouse aqui, que inclusive ele vai nos mostrando aí como a gente pode fazer a troca do Palm Grip do lado, nos informando aí também algumas características dele, inclusive características físicas e tal, apesar de que não nos informa aí como fazer a configuração via software, mas a configuração via software a princípio é bem barbada, tá? A gente também encontra outras duas coisas aqui, né, que são uma caixinha de acessórios do qual a gente tem um Palm Grip extra, aqui, texturizado, e aqui a gente tem outro. Nossa, até essa caixa aqui é difícil, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem outro daí, tá? Depois eu vou colocar isso aqui no mouse e mostrar pra vocês aí melhor como é. A gente também tem outra coisinha aqui, que é um bagzinho de transporte. Isso aqui é um bagzinho de transporte, mas não cabe o mouse aqui, então isso aqui é só pra carregar os Palm Grips extras. Vou sentar na real até cabe. Não cabe. Deixa eu ver. Não cabe o mouse. Não rolou. Mas então isso aqui é pra carregar aí os grips extra que a gente coloca aqui. Fecha aí o pacotinho aí. Inclusive tem até um logotipozinho da Corsair aqui, bem legal. Então galera, já com o mouse aí em mãos, tá? Vamos falar sobre as primeiras impressões dele quando a gente pega ele na mão. O primeiro ponto aí a ser destacado é a questão do cabo dele, tá? Ele tem um cabo de 1,80 m de fibra trançado, que eu acho bem legal. A ponteira dele não é gold plated, mas tem essa borracha aqui na volta que ajuda a proteger bastante contra qualquer tipo de acidente aí, caso ele acabe raspando, pegando aí, sei lá, onde vocês podem colocar ele. Do nosso palmo do lado aqui, o padrão que vem, ele é feito de borracha, uma espécie de borracha ou silicone, não sei dizer ao certo que material é esse daqui, mas ele é bem tranquilo aqui, tá? E esse daqui que vem por padrão não é texturizado, depois eu vou dar um zoom e mostrar melhor pra vocês, mas esse aqui que vem por padrão não é texturizado, tá? Ele é somente com um material diferente. O grip que vem ali pra fazer alteração, aquele sim ali já é texturizado, que eu acho bem legal, tá? Logo acima então aí da pegada a gente tem dois botões aqui onde a gente pode fazer configurações de ajustes via software. A gente também tem esse detalhe aqui feito em preto piano e black piano, né? Somente nessa parte aqui, o restante do mouse todinho aí em preto fosco. Eu até preferia que essa parte aqui fosse em preto fosco, como vocês estão cansados de saber, se vocês acompanham o canal há um tempo, eu odeio o black piano, eu acho muito ruim porque ele acaba riscando muito fácil, fica com marca de dedo e tal, então eu particularmente não gosto, mas o restante do mouse é todo em preto fosco, que eu achei bem legal. O material que foi utilizado no scroll eu também achei bem interessante. Ele é uma espécie de... é uma borracha, na verdade, é uma borracha texturizada, só que ela tem uma espessura bem grande. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí agora, provavelmente a câmera não vai focar, mas depois no zoom aí eu mostro melhor pra vocês.
Então a gente consegue ver a estrutura do scroll feita provavelmente em alumínio ali embaixo e essa base em borracha aqui em cima, ela tem uma espessura bem grande. Então eu acredito aí que se vocês cuidarem bastante vai demorar muito para isso aqui ficar desgastado com o tempo e tal, porque realmente ela tem uma espessura bem bacana. Logo abaixo do scroll, então, a gente encontra outro nosso botão aqui configurável, que provavelmente vai ser para vocês fazerem a troca de perfil ou troca de DPI. E já falando em perfil, esse mouse ele conta com memória interna. Não sei dizer o certo aí quanto de memória interna, até porque eu acho que o site da Corsair não especifica, mas depois eu mostro melhor para vocês, fala aí se tiver alguma especificação, tá? Do lado direito aqui, então, a gente tem a outra parte do nosso grip. Esse sim aqui, ele tem uma textura em borracha e ele também é texturizado. Só que é bem legal, eu achei essa textura bem bacana e utilizado o material em borracha aí, tá? A parte de baixo do mouse aqui, onde fica logo abaixo aí da nossa pegada, ela também tem um material diferente, que é o mesmo material que é utilizado no grip. Inclusive o grip vem pra cá, ele faz essa volta aqui em borracha e aqui ele para. Já na parte de cima aqui, onde a gente encontra aí o logotipo da Corsair, onde a gente encontra esses LEDs bacanas para nos informar o padrão de DPI. Ela é feita toda em preto fosco num material que é um plástico, na verdade é um plástico bem bacana, tá? Na parte da frente dele aqui vocês podem ver que ele tem esse design bem legal. Eu acredito que aqui vai acender alguns LEDs também, tá? Não cheguei a ver isso na caixa, mas bem provavelmente vai. E vocês podem ver que ele tem essa parte aqui que é feita aí tipo em alumínio. Eu acho que isso aqui é alumínio. Vou confirmar depois melhor pra vocês que material é utilizado aqui, mas é uma espécie de alumínio, se não um plástico bem rígido. E eu achei bem bacana aí que eles utilizaram essa cor grafite, essa cor prateada aí, que deu um visual mais legal pro mouse, né? Eu particularmente gostei e achei bem legal. Na parte de baixo aqui, então, é onde a gente encontra o nosso sensor, que nesse caso aqui é um sensor óptico que pode ser ajustado de 100 dpi até 16.000 dpi. Então ele vai abranger aí grande maioria dos públicos, tá? Para quem gosta de usar dpi alto, para quem gosta de usar dpi baixo. Na parte de cima aqui a gente encontra os nossos skates derrapantes, são as nossas texturas derrapantes. A gente tem duas bem pequenininhas aqui em cima e aqui embaixo a gente tem duas maiores aqui, tá? Apesar de não serem simétricas aqui, a gente tem duas texturas aí derrapantes maiores, tá? Em questão da pegada do mouse, ele é um mouse relativamente grande, na verdade ele é bem grande, né? Então para quem tem uma mão maior aí, eu acho que ele fica bem legal aí de usar. Eu achei ele muito bom para quem tem pegada palm, tá? Ele vai se encaixar direitinho na mão aí, vai ficar bem confortável. Uma coisa que eu achei bem legal nele, eu achei ele extremamente confortável. A gente coloca ele aí na mão e realmente achei ele bem confortável, tá? Na pegada claw, a gente também tem uma pegada legal aqui, tem um acesso legal aos botões. Até porque esses botões aqui do lado, eles não ficam muito pra cima aqui, então fica muito fácil da gente utilizar mesmo com a pegada claw, tá? Eu só não achei que tenha ficado muito bom pra quem tem a pegada finger, tá? Se eu tivesse pegada fingertip aí, eu obviamente não pegaria esse mouse aqui, eu não curti muito pra pegada finger. É legal e tudo, o acionamento aí dos cliques dele até que não fica tão difícil para quem tem pegada finger, mas não é o recomendado. Eu não pegaria ele se eu tivesse pegada finger, beleza? Quanto ao conforto dele, se vocês acessarem a página dele no site aí da Corsair, vai ter o relato aí de um pro gamer, não sei o nome dele até porque não deixaram ali embaixo, do qual ele fala muito bem aí, né, sobre o conforto do mouse, tá? Claro que a gente sabe que esses caras são pagos para falar bem do produto, inclusive ele até deu uma exagerada ali, falando que quando ele usa o mouse parece que faz parte do braço dele. Mano, que exagero, né? Que exagero, beleza. Por que esses caras não falam pra ser pago? Mas tenho que concordar que o mouse assim é bem confortável. Então se vocês estão buscando aí um mouse pra passar horas e horas jogando sem se incomodar aí com vocês terem que ficar ajustando pegada. Às vezes a gente tem um mouse aí que fica meio ruim, tipo a pegada começa meio que deslizar, começa a cair, a gente tem que ficar reajustando a pegada. Esse aqui aí é o produto que vocês vão querer se vocês quiserem ficar horas e horas jogando aí com um produto confortável, tá? Então agora eu vou ligar ele no software ali e mostrar pra vocês as configurações que a gente pode fazer nesse mousezinho ali via software, tá? Então galera, já com o software do dispositivo aberto aqui, tá? De cara a gente já tem então aquele layout clássico aí da Corsair, né? Onde a gente já se depara com o nosso mouse e a gente tem outros demos aqui em cima que a gente pode ver aí do Void Wireless, por exemplo, né? Que é o headset deles, o K95 RGB, o mousepad, né? A gente tem outros itens aqui, né? Que a gente pode ver os demos dos produtos aí, tá? Uma coisa que eu acho bem interessante aí é que ele nos mostra em tempo real a alternação de cores aí, né? Aqui como vocês podem ver ali, por exemplo, ele está indo pro roxo ali, agora ele está indo pro roxo aqui também. Então a gente tem essa alternância de cores em tempo real. Achei bem interessante isso aí, eu acho legal, tá? E aqui a gente consegue visualizar aí o mouse em outros ângulos, tá? Inclusive o ângulo dele aí de frente com aquele LED que eu falei que eu achava que acendia e realmente acende, tá?
Aqui ele inclusive está nos mostrando aqui nesse layout já com o outro Palm Grip aqui do lado, tá? Depois eu vou colocar ali e mostrar melhor para vocês na hora em que a gente dá os closes no produto, beleza? Um ponto legal que eu achei nesse produto aqui são as zonas de iluminação, tá? Então vocês podem ver que ele tem, se eu não me engano, são 3 zonas, né? Então a gente tem uma aqui do lado, a gente tem a do logotipo e a gente tem essa que fica aqui na frente. Então a gente tem 3 zonas de iluminação RGB e eu acho que elas foram bem selecionadas. Não deixa o mouse tipo espalhafatoso assim, com muitas cores sendo exibidas, mas também não deixa nada tipo super discreto. Eu achei que ficou no intermediário, eu acho que ficou bem bacana, tá? Então a gente tem aí o nosso software da Corsair já aberto aqui. E esse daqui é um software que eu acho bem interessante e ele de cara assim, ele parece meio complicadinho de mexer e tal. A gente olha aqui, ele tem, tipo, quando a gente clica aqui em ações, a gente, o que é ações? E aí a gente vê que a gente tem que adicionar, por exemplo, criar uma ação para poder fazer as nossas configurações aí de botões extras, tá? Depois que vocês aprendem, pega com o tempo aí, é melzinho na chupeta, é belezinha, tá? Sobre o peso desse mouse eu não cheguei a comentar no início do vídeo ali, mas ele pesa aí, de acordo com o site da Corsair, 122 gramas sem o cabo, tá? Pra mim é um peso bom, não é tipo super leve, também não é super pesado. Eu acho aí o peso ideal para quem gosta de jogar principalmente FPS, tá? Aqui então, como vocês podem ver, eu já coloquei aqui para criar uma ação. E aqui então é onde eu vou fazer aí a alteração dos meus botões, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu queira alterar um desses dois botões. Eu clico nele aqui, então ele já me deixa selecionado aqui qual que é esse botão e qual a função que está atribuída a ele. Nesse caso é para trás. Esse para trás quer dizer então avançar e retroceder página quando a gente está navegando na internet ou no próprio PC. Aqui eu posso configurar alguma função para ele fazer. E eu começo aqui, por exemplo, com as opções de macro. Então tem todas as opções de macro, gravação, os cliques do mouse, a demora do macro, os eventos do teclado, tudo aqui eu posso configurar através do macro. Depois eu tenho a opção de texto, depois eu tenho a opção de remapear a tecla, que ele vai me atribuir alguma tecla do teclado e tal. Tem as opções de mídia, né? Classicona. Tem as opções para colocar algum aplicativo para iniciar com ele, dos quais eu já tenho por padrão aqui aqueles aplicativos clássicos que a gente encontra em alguns teclados. E eu também posso executar um programa da minha preferência, né? Vamos supor que eu quero abrir o software da Corsair aqui, com um clique do mouse, eu coloco aqui e seleciono o programa ali, o executável do programa. Depois eu tenho um timer também, que eu posso fazer aí um timer para ele programar. Coloco um som para ele ativar, inclusive posso procurar aí um som no PC, o que eu acho bem legal. E aqui eu coloco aí o timer de acordo com o tempo que eu quiser que ele acione, tá? Posso também desabilitar o botão e por último então a troca de perfis, tá? Conforme eu havia dito ali, a gente pode fazer, gravar vários perfis nesse mouse aqui e deixar salvos na memória interna do mouse, beleza? Se eu não quiser fazer nenhuma modificação, eu simplesmente excluo a minha ação aqui e o mouse fica no padrão original dele, tá? Depois na segunda aba aqui então, onde eu encontro os efeitos de iluminação, e aqui eu tenho inclusive as minhas 3 áreas, tá? A área frontal, a borda e a área do logo. Quando eu vou clicando nelas, vocês podem ver que elas vão apagando, então eu posso deixar ativadas só as áreas que eu quiser, tá? Vamos por aqui então, eu posso atribuir alguma cor somente para a área frontal, ou para a borda, ou para a área do logo. Inclusive ele vai nos mostrando ali uma por uma. Vou deixar nas 3, tá? Vou preferir mostrar nas 3 aí para vocês, porque vocês já podem ver aí ela sendo alterada em tempo real, tá? A primeira então que eu encontro é a arco-íris, que é a qual já está selecionada, que ela vai alternando entre todas as cores RGB do mouse aí, da qual eu posso deixar a velocidade no médio, no rápido e também depois eu tenho o lento ali embaixo, tá? Vocês podem ver que ele vai alternando aí tudo em tempo real, eu acho bem bacana. Depois a função arco-íris é onde eu tenho a deslocamento de cor, que é onde eu posso deixar as cores aleatórias, que ela é bem semelhante aí até com a que já estava acontecendo aqui, só que ela troca tipo de um tom mais sólido, assim, tipo ela nos mostra a cor sendo trocada, tipo de uma maneira mais dura, digamos assim. E eu posso deixar alternado somente entre algumas cores. Vamos supor que eu coloque aqui entre o vermelho e entre o branco. Vou botar o branco aqui. Ai, branco, aí. Tá, aqui, tá bom, tá branco. Então o que acontece? Ele só vai ficar alternando entre essas duas cores e as cores que ficam intermediárias entre eles. Por exemplo, entre o branco e o vermelho a gente vai encontrar um rosa, um tom de vermelho mais claro, até que chegue no vermelho mesmo. Então ele vai ficar alternando entre essas duas cores aí. O padrão que estava aqui, por exemplo, era o vermelho e o azul, né? Então vamos supor ali o vermelho e o azul, ele vai fazer alternância entre o roxo até que chegue no azul, depois o roxo de novo ele vai voltar para o vermelho e assim vai, tá? Eu posso deixar a velocidade no médio também, no rápido também tem o lento ali, mesma coisa. Aqui então eu tenho a minha paleta de cores básicas, né? Depois eu tenho a personalizada e eu também posso mexer direto na paletinha aqui em cima. Depois eu tenho o pulso de cor,
que eu tenho aí, por exemplo, posso deixar as cores aleatórias, que ele vai trocando entre as cores aleatórias do mouse e fazendo um pulso entre elas. E eu também posso selecionar as cores da minha preferência aí. Aqui, como de cara já vem aí o vermelho e o azul, ele vai fazendo um pulso de cor entre o vermelho e entre o azul, tá? Posso trocar a velocidade também, vou deixar aqui no rápido para vocês visualizarem como é que ela fica, ó. O azul, aí ele pulsa, vermelho, beleza? Depois eu tenho a cor estática, que é onde eu simplesmente seleciono uma cor aí, né? Posso deixar a cor que eu quiser, vamos por aqui, ó, apago aqui, deixo só, sei lá, a borda na cor azul ali. Aí ele vai trocando tudo junto, ok? Depois, por último, então, eu tenho o meu link de iluminação aqui, onde eu faço uma cor aqui, por exemplo, posso colocar, faço uma iluminação, onde eu posso colocar cores aleatórias e eu posso colocar alternância entre elas, tá? Aí eu tenho aqui as opções, né? O arco-íris circular, fica bem louco. Isso daqui serve para o quê? Link de iluminação é uma coisa bem interessante, que é, caso vocês tenham algum outro dispositivo da Corsair, vamos supor que vocês tenham um K95 e um Void wireless com iluminação, ou até mesmo um mousepad que fica bem bacana, vocês podem fazer como o nome já diz, né, um link de iluminação entre todos os periféricos. Então a iluminação vai ficar linkada, ela vai ficar sincronizada, né? Vocês podem sincronizar a iluminação de todos os periféricos aí da Corsair, tá? E é bem bacana que nessa opção de link a gente encontra alguns efeitos de iluminação dos quais a gente não encontra diretamente aqui em cima, como é o caso do arco-íris circular, que eu achei bem legal, achei, tipo assim, entre todas as configurações ali que a gente pode mexer de RGB, essa aqui foi a que eu achei mais bonita, tá? Posso também deixar no sentido horário e no sentido anti-horário, como é o que eu posso fazer no teclado da Corsair, né? Depois eu tenho uma onda de arco-íris também, que eu posso fazer isso aqui no teclado, nos outros itens e tal. Tenho o visor, vai ficar piscando bem louco aqui. Tenho a de chuva, não sei se vocês lembram como é que fica no teclado da Corsair, fica alternando como se estivesse caindo umas gotas no teclado e tal, fica bem bacana. Tem o deslocamento de cor, que é igual a esse daí que a gente já tinha visto aqui no dispositivo, e o pulso de cor também, que a gente já tinha passado por ele, tá? Então essas são as opções de iluminação aí que eu posso configurar no meu mouse, ok? Posso também tirar aqui, se eu excluir aí, vai ficar apagado, vai ficar sem nada de iluminação, mas eu vou deixar ativado aqui para ficar na opção que já estava, ok? Depois eu tenho as opções aí de DPI, onde eu tenho aqui meu default, né? Que aqui são as opções aí padrão que já vem aí, então eu vou mexer nelas aqui, por exemplo. Eu tenho aqui então a minha opção de DPI padrão, que aí é onde eu posso mexer no meu eixo horizontal e o meu eixo vertical aqui, que seria o X e o Y, tá? E aqui, vamos por aqui que eu mexo aqui, ó. Ele já vai ajustando automaticamente, por exemplo, ali o meu eixo vertical de acordo com o horizontal. Se eu quiser ajustar o meu eixo horizontal em uma proporção diferente do vertical, eu clico aqui nesse Vzinho aqui e ele vai me ativar ali para que eu possa mexer ali no que eu quiser, ó. Inclusive ele habilita outra barrinha e o mouse fica bem louco. Vamos supor que eu deixe a velocidade mínima no eixo horizontal e a máxima no eixo vertical, o mouse vai ficar muito louco de mexer. Experimentem fazer isso para vocês verem qual é a diferença que dá, caso vocês queiram ajustar de acordo com o que vocês quiserem mexer. Vou tirar aqui, e aqui vocês podem ver que ele já vai trocando em tempo real. Na verdade vocês não podem ver, né, porque daí do vídeo não dá pra ver direito. Mas aqui, ó, vocês estão vendo aqui do lado dele, onde ele tá me mostrando aí, então, 5 níveis, né. Então aqui, ó, no primeiro nível de DPI, é onde ele tá aqui no nível mais baixo, né, que é o que tá sendo mexido ali. Se eu ajustar essa barrinha no máximo, ele já é alterado em tempo real. Então, tipo assim, o DPI que tá selecionado, enquanto eu mexo nele, ele já vai sendo alterado em tempo real. Deixa eu mexer aqui. Nossa, tá muito ruim. Aí. Opa, meu Deus do céu. Tá, agora ele tá no mínimo. Vamos voltar aqui, vamos deixar como ele tava. Então aí ele já tá no padrão como ele tava. Quando eu altero aqui, ele vai aí ele completa a segunda barrinha azul ali. E obviamente ele já altera aqui pra essa seleção de DPI. Terceira ele vem pra cá. Vocês podem ver que essa setinha branca vai me acompanhando aí. A quarta aí dele vem pra cá. E a última ele vem pra cá. Ele também tem a função Sniper, tá? Essa função Sniper aqui, ela funciona aí do modo do... Eu ajusto um botão aí de acordo com o que eu quiser. Vamos supor que eu deixe esse botão aqui de baixo como botão Sniper. Ele vai alterar rapidamente o meu DPI para que eu consiga fazer aí algum tiro, alguma coisa. Como o próprio nome já diz, vamos supor que eu esteja jogando um CS ali, joga de AWP. Ou esteja jogando um Overwatch, esteja jogando de Widowmaker ali, qualquer coisa do tipo. A gente tem um botão Sniper do qual ele vai alterar a resolução do mouse rapidamente de acordo com o que a gente ajustar. Obviamente a maioria vai deixar aí na resolução mínima, né? Então, tipo, vamos supor que o meu padrão seja usar a resolução do mouse em 9000 e eu quero rapidamente alterar para 4000. Então eu seleciono algum botão ali do mouse para deixar como botão Sniper e ajusto aí o DPI do Sniper de acordo com o que eu quiser, ok? Depois eu tenho a opção de Performance, onde eu vou ter então a altura da elevação aqui, onde eu posso deixar o baixo, médio, alto. Depois eu tenho a velocidade do cursor, que é aquilo que pode ser ajustado via o padrão do Windows ali, né? Depois eu tenho como habilitar a otimização de resposta do botão.
Cara, isso daqui é tipo assim, eu não ativaria, eu acho que o padrão fica melhor aqui, que sinceramente vocês não vão mexer muito nisso aqui, ok? E por último aqui então onde eu tenho a calibração de superfície. Então essa calibração de superfície é para eu ajustar o mouse de acordo com a superfície que eu estiver mexendo nele, obviamente. Óbvio que aqui eles vão dar ali como recomendado a gente estar utilizando o mousepad da Corsair e tal, para fazer aquela propaganda clássica deles. Então aqui ele vai me mostrando ali a velocidade na hora de ajustar o cursor, né, na hora de calibrar. Então aqui, o que a gente tem que fazer? A gente vai aqui, ele vai nos dizer direitinho ali como é que a gente tem que fazer. Eu clico no ícone, aí eu fico fazendo um movimento circular. Olha que louco. Tá, eu tenho que deixar no verde, né? Então vamos lá. Beleza, tem que manter no verde, ele fica no verde. Aí, verde. Nossa. Beleza. Ele calibrou ali, provavelmente não calibrou muito bem, porque eu deixei a maior parte do tempo fora do verde ali, onde ele tem que ficar. Mas é bem fácil de calibrar, tá? Inclusive ele nos mostra ali embaixo como é que a gente tem que fazer. Isso aqui é caso a gente esteja, por exemplo, aí, vamos supor que vocês estão fazendo uma LAN com os amigos, na hora do improviso ali, vocês esqueceram de levar o mousepad e colocaram o mouse em cima de um livro. Então a gente pode calibrar ele em cima do livro ali para que não dê nenhuma complicação com o cursor ali enquanto a gente estiver jogando. Acho isso bem bacana. Bom, então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, realmente deixem um like ali embaixo para fortalecer bastante aí o nosso canal. Se ainda restou alguma dúvida sobre o produto, deixa ali nos comentários que a gente responde quanto antes. Valeu e até a próxima!